os seus poemas vão ser lidos, interpretados e compreendidos tanto aqui em Cuiabá como em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso significa que a cidade deve muita coisa ao Moisés Martins. A minha carreira, ela tem um divisor de águas, Moisés Martins. E, pai, eu quero te dizer que eu te amo muito. E, ao mesmo tempo, uma gratidão enorme por ser filha dele. Obrigada, meu pai. Eu nasci em 6 de agosto de 1941, na cidade de Campo Grande. Naquele tempo era interior de Mato Grosso. Hoje é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. E o meu nascimento ocorreu lá por acaso. Eu sou filho de um motorista e de uma professora, que depois ela veio se transformar até em enfermeira. Mas naquela época, meu pai fazia o transporte de mercadorias de Cuiabá para Campo Grande, e naquele tempo não tinha nem asfalto, era no chapadão puro. E ele fez essa viagem, já deixando a minha mãe em 9 meses de gravidez, e lá ele sentiu-se mal e foi diagnosticado um apendicite. E foi obrigado a operar lá, até que o médico que operou, depois de ser governador do estado de Mato Grosso, que é o Fernando Corrêa da Costa. E ele começou a sentir mal, passou mal lá em Campo Grande e mandaram buscar a minha mãe. Nessa ida da minha mãe lá para Campo Grande foi que ocorreu o meu nascimento na Avenida Calógeras. Então, ali começa praticamente a minha vida. Depois ela voltou e tem uma coisa interessante que é aliada à questão da cultura cuiabana na época. Ela trouxe de lá o meu umbigo cortado, né, e enterrou aqui na Praça da Mandioca. De forma que na Praça da Mandioca, Praça dos Capitães Generais, Largo do Sebo, eu tenho um umbigo enterrado lá. Então, a minha infância foi muito boa, apesar de pobre economicamente falando, mas com muito amor, muita dedicação, sempre cuidado, e fui mais criado por minha avó. Porque a mãe nem sempre tinha a disponibilidade de tempo
porque ela tinha que trabalhar para ajudar o marido. Ela era professora, né? Então a minha infância ocorreu muito tranquila. Eu comecei a ser alfabetizado cedo, porque a minha mãe era professora e me levava nas aulas. Eu comecei com 4 anos praticamente. Lembro muito das brincadeiras de infância, da vida de infância propriamente dita. E depois a adolescência, que ela posso centralizar aqui no Campo do Urique, que hoje tem lá a Câmara Municipal de Cuiabá, o Palácio Pascoal Moreira Cabral. E ali era o nosso ponto de encontro. Dali saíram médicos, dentistas, farmacêuticos, advogados e até um governador. Então nós jogávamos bola ali e era muito gratificante a vida de adolescente. Eu tive uma formação evangélica também, porque meu bisavô, João Pedro Dias, ele que trouxe o evangelho para Mato Grosso e também trouxe a energia elétrica e instalou a telefonia em Cuiabá. O meu ginásio eu fiz no ginásio Brasil, segunda turma do ginásio Brasil. E eu morava lá na Lixeira. Para quem conhece Cuiabá, Lixeira acima da igreja de São Benedito. E a prainha não era ainda asfaltada, então eu vinha margeando a prainha até o colégio que hoje está o Corpo de Bombeiros, ali ao lado do Trinha. Nós estamos no cruzamento aqui da rua Coronel Benedito Leite com a Joaquim Murtinho. Esse ginásio Brasil foi fruto de uma aspiração muito inteligente, com muito amor, da professora Célia Nunes de Barro e o nosso acadêmico Cesário Neto de Figueiredo. E sem dúvida alguma, Roberto, está de parabéns por relembrar esse colégio que traz verdadeiras emoções, principalmente a mim, que estudei aqui, foi da segunda turma. E ali eu fiz a minha formação do curso ginasial. O curso científico eu fiz aqui no Colégio Estadual de Mato Grosso, naquele tempo, hoje é o Liceu Cuiabano, e logo em seguida eu fui para Goiânia para fazer o vestibular de odontologia, porque lá não tinha medicina naquela época. E aqui chegando, comecei a trabalhar primeiro como professor na Escola Normal Pedro Celestino, e aí comecei a ganhar um dinheirinho para comprar um consultório que não tinha condições de comprar. E aí eu tive um amigo que me prestou o dinheiro, uma porcentagem boa, 10% naquela época, mas paguei tudo direitinho. E nesse ínterim eu conheço também a esposa, a Maria Capistrano, né, que é de Diamantino, e casamos 10 de agosto de 1966, nós fizemos agora 50 anos de casado. Nós éramos vizinhos aqui no bairro da Caixa d'Água Velha. E eu tive um período com uma enfermidade chamada sinusite. E tomando uma injeção vitamina K, precisei dos cuidados da sua mãe, a enfermeira Dona Noêmia Evangelista Martins. E numa dessas idas para tomar a injeção, eu vi o rapaz sentado com um livro muito grosso, estudando. Olhei para ele, senti algo diferente, mas segundo ele não me viu dessa vez. Mas o seu pai era meu colega de trabalho. Nós trabalhávamos na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública. O seu Moisés, pai, era motorista e ele teve uma enfermidade muito grave, precisou viajar para São Paulo. E quando ele retornou dessa viagem, dessa cirurgia, uma equipe de funcionários, de colegas desta repartição, fomos fazer uma visita para este colega, né? E foi aí que o Moisés Martins Júnior me enxergou pela primeira vez, né, nessa visita.
E depois disso, ele passou a ligar diariamente no mesmo horário, na repartição, querendo encontrar comigo. E a minha chefe ficava furiosa, porque já tinha o horário certo daquele telefonema. Mas ele aguardou com paciência 1 mês inteirinho até eu dar a resposta do primeiro encontro, né? E aí começamos a nos encontrar e começamos a namorar. O nosso casamento foi realizado na casa que nós alugamos para morar. Isto porque, devido à diferença de religião, a minha família é essencialmente católica, apostólica, romana. E do lado do Moisés, uma família protestante. Casamos em 66 e em 1968 tivemos a felicidade de ganhar o primeiro filho, Heber Luiz Capistrano Martins. Uma criança saudável, alegre, muito sadia, uma criança que nos proporcionou momentos de muita felicidade. Desde garotinho pequenininho, quando morávamos no bairro do Porto, eu lembro dele me levar nas praças, onde ali em frente ao Sesc Arsenal, naquela região onde tinha uma feira ali. Eu sempre me lembro dele me acompanhando, me levando, me mostrando a feira junto com a minha mãe. Então eu fui muito criado ali na região do Porto, nessa minha primeira infância. E lembro também do meu pai como uma pessoa que me levava para passear ali onde era o Getúlio Gril, ali na frente da Avenida Getúlio Vargas. Tem uma praça que era uma praça bonita ali, com um monte de brinquedos ali que atualmente tem. Eu sempre ia nessa praça, não me lembro o nome, mas eu lembro que na minha infância do meu pai sempre cuidando de mim, me dando uma atenção, né, amando o filho primogênito. Esse é um dos benefícios do filho primogênito, né? Eu senti realmente pela dedicação dele. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada à família, muito dedicada aos filhos, né? Trabalhando, e nos dias no crescimento da minha vida, eu pude perceber o quanto que o seu trabalho foi cada vez mais ocupando o seu espaço. A gente observava que ele chegava mais tarde em casa, mas sempre com atenção. Foi bem? Como é que você está, meu filho, né? Sempre procurando ouvir um pouco mais e acompanhar o nosso desenvolvimento. E em 1970 nasceu a menina, a Ellen Regina, nossa princesa. Uma menina também muito sadia, muito esperta, inteligente. Tem sido uma bênção esta filha também. E engraçado que ele tem muito nato nele isso, da psicologia do humano, do ser humano. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, não vou dizer competitiva, eu gosto de desafios, e é comigo mesmo. Então, ele percebeu isso desde cedo. Então, ele me desafiava e era o que me fazia crescer mais. Então, muita coisa que eu sei que eu acabei fazendo e até mesmo crescendo, teve um dedinho dele ali, porque ele me instigava. E isso é porque ele conhecia quem era aquela menina, e aquela menina não se acomodava, que gostava de alguém chegar e falar: mas será? Será que você vai conseguir fazer isso? Eu olhava e falava: consigo. E em 1970, vocês podem observar que de 2 em 2 anos nasceu um filho, né? E o terceiro foi o Eli Esteves Capistrano Martins. O Eli Esteves é o caçula. O principal exemplo que ele nos deu na infância foi, me recordo quando nós íamos ao consultório dele, né? O consultório sempre muito concorrido. E lá no consultório dele existia um quadro que eu fiz questão de trazer para o meu consultório também, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Essa frase marcou e pautou a nossa vida, porque meu pai sempre nos ensinou a respeitar o próximo, a respeitar
a religiosidade, a respeitar a cultura, a educação. Então é um homem que ele buscou, através da literatura, transmitir para a família aonde nós podemos chegar, o que nós podemos fazer, o que nós podemos ser. Por isso falar do meu pai é difícil falar em pouco tempo, porque é um homem muito rico de cultura, de conhecimento, de literatura. É um homem muito dedicado a tudo aquilo que ele faz, ele sempre dedicou o máximo do seu tempo, né? Os 3 filhos são heranças do Senhor, são nossas bênçãos, são os nossos maiores tesouros. Foi o que nós conquistamos de mais importante em nossas vidas, são estes 3 filhos. E graças a Deus, eu era funcionária, também abdiquei do meu trabalho para ser exclusivamente mãe. E hoje eu tenho a felicidade de ver os meus filhos nas posições que eles ocupam, e eu me sinto muito orgulhosa por isso, porque eu sei o quanto eu me dediquei para que eles chegassem a esse ponto. Eles não foram criados por estranho, eles foram criados pela mãe. Então eu nunca tive problema de me sentir menos por ser dona de casa. Muito pelo contrário, eu sempre me senti orgulho de ser realmente uma pessoa dedicada ao lar, sabe? Porque eu não tenho frustração nenhuma. E depois que eles cresceram, criaram asas, eu procurei preencher a minha vida, o meu tempo, com pinturas, artes plásticas. Eu adoro a natureza, adoro plantas. Eu vivo essa vida simples e me sinto muito bem assim. E ultimamente eu terminei um livro, eu escrevi primeiramente Simplesmente Maria, e ultimamente eu terminei outro que chama A Arte de Viver Simplesmente. Porque vindo de uma origem de família simples, eu sempre valorizei aquilo que é simples. O Moisés, um homem muito batalhador, valoroso, é uma pessoa que nasceu para trabalhar. O Moisés não era de tirar férias de 30 dias, nunca. Ele sempre tirava férias no final do ano, no máximo uma semana, porque o foco dele sempre foi o trabalho. Uma pessoa muito responsável, muito preocupada com a família, né? E sempre batalhando. Eu, como filho, fico muito agradecido, né? Pelo exemplo dele. Eu procuro, não consigo acompanhar todo o que ele é muito maior no sentido de humanidade, de espírito, de vontade de fazer. Uma pessoa que aceita desafios, está aberta para desafios, né? Escreve com uma inteligência e com uma característica de poética muito envolvente. Meu pai é uma pessoa que, das coisas simples, ele nos ensinou o que é o caráter, o que é a integridade, o que é ser uma pessoa melhor, não só para si, mas para o outro. Isso eu agradeço muito a ele. Se hoje eu não penso só em mim, penso no outro, se hoje conquistei coisas que nem pensei em conquistar, eu sei que vem dessa base, vem desse pai que dedicou a vida inteira pela família. Não só pela família, filhos, irmãos, cunhados, cunhadas, pela esposa, pelos netos. Mas ele também olhou outras famílias, olhou outras pessoas, e o que ele pôde ajudar, ele sempre quis ajudar. Então, assim, é uma pessoa que tem um legado, não só pela alegria que todos conhecem, que é o rasqueado, que é a linguagem do dizer cuiabano, que é algo que, assim, nos encanta. E pelo historiador que ele é. Mas é difícil, sim, falar sobre um homem, uma pessoa íntegra nos dias de hoje. Uma pessoa que nos inspira, tem seus defeitos, sim, como todos nós temos nossos defeitos. Mas são
tantas qualidades que a gente tem essa responsabilidade. Até mesmo agora aqui, quando me perguntam o que é ser filha de Moisés Martins. Exemplos bons, exemplos maravilhosos. Eu vi meu pai fazendo tanta bondade, tanta caridade nesse mundo, né? E às vezes a imprensa não passa por isso, né? Sempre uma visão holística, uma cosmovisão muito importante de que o indivíduo ele é muito mais, né? Ele é Deus, ele está com Deus, ele precisa da companhia das pessoas. Um homem que sempre pensou no próximo. Então é fantástico. Meu pai, sem dúvida, eu acho que é um pai que muitos gostariam de ter. Você se encanta. Quando eu comecei a olhar para ele assim, até hoje sou apaixonada. É meu pai, simples assim. E o Moisés também é uma pessoa também, apesar dele chegar onde ele chegou, ele é uma pessoa muito simples. Conseguiu vencer na vida, da onde ele veio, poucos conseguiram chegar onde ele conseguiu chegar. Sempre através de muita honestidade, sempre através de atos bondosos. Então, como tudo na vida, nós também passamos por momentos difíceis, né? Mas vencemos barreiras com a graça de Deus. Esses ensinamentos para nós foi muito marcante. Então isso fez com que nós tornássemos pessoas humanas, pessoas que pensássemos no próximo, respeitássemos as pessoas, as suas diferenças. Nisso a gente tem várias histórias, a gente observa que a vida dele é uma vida de pessoa preocupada com os outros, né? Preocupada com o ser humano, né? Uma pessoa muito humana. Mas sempre, tanto na literatura, quanto na musicalidade, quanto nas exposições, nas palestras, nas homenagens que eu recebi, tudo, sempre houve uma forte influência religiosa. Houve sempre uma forte influência familiar. É uma pessoa que representa muito, não só para mim, mas assim, para muita gente que pôde conviver com ele e que ele pôde ajudar. Eu conheço histórias que eu falo, nossa, meu pai. Isso é muito orgulho, isso é muito, como que eu posso dizer, assim, engrandecedor. Você sabe que você vem de uma pessoa tão inspiradora. O meu ingresso na política, ele aconteceu de uma maneira assim, despretensiosa. Eu fui assistir ao casamento de um médico que é meu cunhado, em Maceió. E antes recebi uma visita do Coronel Torquato e mais umas duas pessoas, que eu não lembro as outras duas pessoas, pedindo autorização para que meu nome fosse incluído na lista de candidatos a vereador em Cuiabá. E eu viajei para esse casamento. Quando estava lá no casamento, já recebi a notícia. Ele me telefonou dizendo que meu nome tinha sido aprovado para ser candidato a vereador. E fui candidato a vereador, graças a Deus recebi uma votação expressiva. Eu tive a oportunidade, como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, de conhecer o trabalho político do então vereador Moisés Martins. E eu quero testemunhar aqui que foi um prazer muito grande realmente conviver com esse homem público que honrou e dignificou o voto do cuiabano na Câmara de Cuiabá. Fiz um projeto de lei para que as escolas municipais tivessem um processo cultural dentro, que seria a manifestação musical, a manifestação da pintura, a manifestação da escultura, a manifestação da história. Então, tudo isso são perspectivas para o futuro. Porque não adianta você levar e mostrar a cultura através de televisão, através de outros mecanismos, sendo que a cultura nossa não está sendo bem trabalhada. Preocupado com o Cochipó, o Rio Cochipó,
que foi o Cochipó-Mirim, por onde Pascoal Moreira Cabral subiu até lá na Forquilha, eu montei um projeto de lei para que o rio fosse considerado apenas um rio de lazer, entendeu? Não tivesse nenhuma possibilidade de poluição. Mas, lamentavelmente, isso não foi à frente. Montei um projeto de lei também para que as placas, juntamente com o ilustre vereador João Barbosa Caramuru, para que as placas que identificassem as ruas mantivessem o apelido das ruas, como, por exemplo, Rua Antônio João, Rua dos Porcos, né? Rua Pedro Celestino, Rua de Cima, Rua do Meio, Rua de Baixo. Então, mantivesse, além do nome oficial, mantivesse o apelido. Por quê? Porque eu sempre entendi que a cultura, isso é cultura, a cultura de um povo, se ela não é desenvolvida, a tendência é desse povo desaparecer. Inclusive, um fato histórico que jamais esqueço é que quando houve a prorrogação de mandato, Moisés Martins renunciou ao cargo, dizendo que ele foi eleito por 4 anos e que ele não aceitava mandato tampão que não aquele dado pelo eleitor de Cuiabá. É algo que nos orgulha muito, ter já pensou um homem que renunciou ao mandato biônico na época onde a ditadura ia para frente, né? Era algo de pulso firme, né? E meu pai teve pulso firme para não aceitar isso, né? Excelente gestor público, um excelente vereador que deu um exemplo para o Brasil quando renunciou ao seu mandato, porque você só quis cumprir o mandato que o povo te deu. Não quis ser um vereador biônico. Um exemplo único no Brasil. Eu não concordei com a forma como era colocado o biônico. O biônico era o vereador que não seria eleito pelo povo, apenas determinado até pela ditadura militar. E eu não concordei com isso, entreguei o mandato, cumprindo os 4 anos, de forma que eu não renunciei. Eu cumpri os 4 anos de mandato. No último discurso, eu ainda fiz olhando no relógio, dizendo que estava terminando os últimos segundos e eu devolvi ao povo o que o povo tinha me dado, que era o voto, a soberania do voto popular. E parece-me que foi o único no país de vereador que não aceitou essa situação. Esse gesto de grandeza, esse gesto bem demonstrou o caráter, a retidão e, acima de tudo, a personalidade deste grande homem público que representou, repito, com muita honradez e responsabilidade o povo de nossa terra na Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador, na minha época, não tinha nem gabinete, não tinha como, era tudo praticamente nos corredores e esporadicamente. Eu fui acionado, vamos assim dizer, pelo partido para enfrentar uma candidatura a deputado estadual. E eu entrei e fiquei como suplente, segundo suplente. O primeiro suplente o governador chamou para ser secretário, aí logo em seguida o primeiro suplente assumiu. E eu fiquei na segunda suplência. E mais uma vez o partido veio e me acionou, porque ninguém queria assumir a posição para uma candidatura a Senado, porque os outros eram muito fortes, economicamente falando. Eu disse, não, meu nome está à disposição, e eu tenho certeza que é difícil, mas está à disposição. E realmente eu fui candidato a senador por 7 partidos, todos eles da oposição. É evidente, fui muito bem votado em Cuiabá, e aproveito até para agradecer, mas lamentavelmente o poder econômico falou mais forte, e eu não consegui chegar lá. Mas valeu a pena, porque o aprendizado foi muito grande. Eu tive a possibilidade de conhecer Mato Grosso em quase todos os pontos, em quase todas as cidades, né? Tive a oportunidade de levar a dialética da liberdade, da honestidade, da ética, né? Que hoje nós estamos precisando muito disso, né? Nesse processo de corrupção que nós estamos vivendo. Eu comecei praticamente a minha vida profissional não como cirurgião dentista.
porque eu não tinha condição de comprar um consultório na época. E consegui uma nomeação para professor de Química e Biologia na Escola Normal Pedro Celestino. E lá eu fiquei lecionando até que tive condições de comprar um consultório e começar a vida profissional. E nessas andanças da vida profissional eu vim ser o primeiro presidente do Conselho Regional de Odontologia em Mato Grosso não era dividido. E depois eu dei um apoio à área presbiteriana, sendo presidente da Fundação Educacional do Buriti. Vim a ser também professor na Escola Evangélica do Buriti, sem cobrar ônus nenhum. E fui também na área profissional. Eu fui diretor de ciência da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Participei da AMO, Associação Mato Grossense de Odontologia, também no departamento científico. Depois vim a ser secretário de Cultura do município, secretário de Cultura quando era secretaria na Câmara Municipal de Cuiabá, onde produzimos 2 livros sobre os vereadores, etc. Eu tive também o prazer e a satisfação de conviver com Moisés Martins, a honra de tê-lo como subsecretário de Cultura na nossa gestão como prefeito de Cuiabá. E ele emprestou, com os seus sábios conhecimentos, a valorização da nossa cultura, dos nossos valores, das nossas tradições, como um grande subsecretário, que muito ajudou a impulsionar essa cultura rica que nós temos em Cuiabá. Ele que, como músico, como homem cultural, sempre valorizou e prestigiou esse trabalho. Conheci o poeta Moisés Martins quando Dante foi prefeito de Cuiabá pela 2ª vez. E eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura junto com o Dr. Moisés Martins, que à época era o secretário. E quando, na primeira conversa que tivemos, eu o conhecia só de nome. A fama de escritor e de poeta eu já conhecia. Mas nessa primeira conversa eu pude começar a conhecer o grande ser humano que estava ali à minha frente, com quem eu iria conviver 4 anos, ajudando a cultura cuiabana e matogrossense, em especial a cuiabana. E convivendo com ele no dia a dia, eu que venho de uma família extremamente musical, extremamente poética, foi uma união e um amor à primeira vista. E lá no Cochipó, no espaço Poeta Silva Freire, é que nós nos entrosamos e nos conectamos na poesia e na música. E elaboramos o projeto Sentimento Cuiabano, que realmente foi um divisor de águas na cultura cuiabana. Nesse projeto a gente produziu 3 CDs, Sentimento Cuiabano 1, Sentimento Cuiabano 2 e Cuiabanidade. Produzimos 4 vídeos documentários sobre a cultura cuiabana. E o Dr. Moisés ainda lançou alguns livros. Então, tinha música, tinha literatura, tinha o vídeo. E foi um projeto maravilhoso. E desse projeto surgiram grandes sucessos do rasqueado cuiabano, que nos alegrou muito. E foi uma gestão maravilhosa, com o Dr. Moisés à frente, e nós todos formando a sua equipe, inclusive o Jotas Trevo, que viria mais tarde a ser o famosíssimo Lau, da dupla Nick Lau. E o Moisés, ele demonstrou ter uma aptidão para gestão cultural, gestão de pessoas, muito interessante, porque ele realmente investiu muito na intenção de promover, de resgatar naquele momento e promover a chamada cultura cuiabana, né? E, inclusive o nosso trabalho mesmo como Nicolau foi muito influenciado
teve uma contribuição muito forte da atuação dele na Secretaria Municipal de Cultura, né? E ele tem uma facilidade muito grande de absorver, de observar essa vivência cuiabana e transpor em poesias, em crônicas, em livros, em literatura mesmo, para pesquisa, para estudos. Não somente mostrar para a sociedade o valor do trabalho no setor da cultura, como aquilo também poderia gerar economia para o município. Ajudar o Rasqueado a alcançar o patamar que alcançou, descentralizar o carnaval, oficinas de viola de coxo, de mocho ganzá, apoio ao siriri, ao cururu e a todos os segmentos, como falei, descentralizar o carnaval, construção da praça cultural do CPA. Foram 4 anos muito férteis e que deixou um legado muito bacana para a cultura cuiabana. Promoveu-se muito a nossa cultura e promoveu-se muito também o nosso fazer artístico, né? Os atores, os músicos, os cantores, intérpretes. Então nós vivemos um momento em que começamos a ocupar o espaço na mídia mato-grossense, né? Na mídia de massa. E essa atuação dele também foi importante para abrir caminhos, não somente para nós, mas para muitos artistas que vieram depois, né? E que conseguiram, com seu trabalho, fazer a sua inserção no mercado artístico-cultural. A cultura nada mais é do que um universo dentro da alma de uma pessoa. E o Moisés, um grande escritor, grande poeta, né? Ele trabalha com as minúcias, com o conteúdo da nossa cultura, mas escreve com uma fluência, né? E com a perspectiva da universalidade, né? Os seus poemas vão ser lidos, interpretados e compreendidos tanto aqui em Cuiabá como em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Tal a forma que ele burila as palavras e constrói os significados daquilo que ele promove em sua literatura. Então, como artista também, como poeta, o Moisés, ele produz uma obra muito importante para a literatura cuiabana, mato-grossense e brasileira. Ele vai ser reconhecido ainda por isso, né? Escreve seus mitos, suas lendas, tanto no aspecto histórico, para conhecimento escolar, acadêmico, quanto o histórico, que conta os causos e as vivências das pessoas, dos vizinhos, do pescador, da lavadeira, do leiteiro que vendia na porta o leite. Então, ele passa toda essa coisa do cotidiano. Ele vai, sem deixar de perder um brilho romântico nas suas obras. Eu parti muito para a questão da literatura, que eu gostava muito de ler, escrever. Há poucos dias eu peguei um receituário do consultório, há alguns anos atrás, e atrás tinha um poema escrito. Eu achei interessante como que encontrava tempo para fazer isso. Então, entre uma anestesia e outra, muitas vezes eu fazia um poema. E isso estava mais ou menos dentro do meu DNA, dentro da minha formação. Eu consegui entrar na Academia Mato Grossense de Letras, cadeira número 8. Isso também foi muito gratificante. E hoje estamos desenvolvendo um trabalho lá visando a difundir a cultura cuiabana, principalmente, e mato-grossense. A presença dele na construção da literatura mato-grossense, da poesia sobre Cuiabá, das suas crônicas que ele escreve sobre Cuiabá, são divinas, são maravilhosas. Ele descreve assim com uma clareza, uma simplicidade tão grande, e onde ele mostra os verdadeiros costumes dos cuiabanos.
Por exemplo, para ele, se ele passar por um lugar e ver um pescador com uma cambada de pacupé, ali já vira uma poesia sobre Cuiabá. Aí ele já descreve o rio, o pescador, o peixe, e isso engrandece, valoriza e é um registro sobre a história de Cuiabá, para quem está chegando agora e para o futuro. O Moisés Martins é um sobrevivente de um determinado tempo da cultura cuiabana. O tempo dos memorialistas. Aquela pessoa que tem de memória uma linguagem, uma vivência, onde ele se insere na história. Então, a lembrança é a lembrança dele, é a lembrança da família, é uma história oral que ele contribuiu para o registro escrito. Então, sem pessoas com esse registro oral, como a Dunga Rodrigues, como Moisés Martins, como Avelino Tavares, essas pessoas que fizeram até mesmo como Rubens de Mendonça, que era um pouco mais, digamos, disciplinado e segmentava melhor os assuntos, nós não teríamos chegado aos 300 anos de Cuiabá com tantas lembranças. Eu sempre me preocupei com a história de Mato Grosso, de Cuiabá, com o seu povo, com a sua cultura propriamente dita, com os tipos que viveram aqui e estão vivendo em Cuiabá. Quem lê um livro dele vai viajar por Cuiabá mesmo sem conhecer Cuiabá, porque ele tem uma facilidade e um requinte de detalhes, né? Por exemplo, ele vai escrever sobre uma casa cuiabana, ele fala do telhado, ele fala da janela, ele fala da sala de jantar, que é uma sala grande, que cabe 20 pessoas numa mesa, num Cuiabá antigo. Então ele vai falar da vidraça, como foi construída, em que período histórico essa casa, né, foi construída. Minha casa geminada, qual a alma do meu povo, uma porta, uma janela, de tanca e tramela. Uma só água, calçada alta para chuva escorrer, feita de frente pro sol poente. Uma cancela que sempre geme quando chega adiante. Chão batido, no canto um pote com a beira quebrada. Uma folhinha na parede pendurada com a fotografia de São Jorge Guerreiro para nos proteger. De quebranto, arca caída e mal olhado. Minha casa não é só casa, minha casa é um lar, de braços abertos para quem passar, de braços abertos para quem chegar. Chega de emoção. É uma poesia que ajudou a identificar Cuiabá com os seus próprios valores. Moisés tem também uma característica muito forte, que é a defesa intransigente da nossa cultura, de valorizar o nosso produto. Ele sempre coloca isso nas suas falas, nas suas palestras, nas suas aulas, a importância da historicidade cuiabana, mato-grossense, e a importância da nossa formação cultural, que isso tem que ser pauta na mídia local, na mídia nacional e para os estudiosos, né? Porque, assim, o valor cultural que nós temos, tanto no seu sentido estético quanto no seu sentido de conteúdo, é muito importante, é equiparável com a produção cultural brasileira. Sempre gostei de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade agarrativa, como o poeta já dizia, e ela, apesar do calor intenso, da canícula intensa, ela consegue atrair as pessoas, e eu fui atraído por ela. O maior poeta e o maior escritor brasileiro se chama Moisés Martins. Gosto mesmo de Cuiabá.
escrevo muito sobre Cuiabá, consulto as coisas de Cuiabá, porque ninguém é uma ilha, todos nós dependemos uns dos outros. Tá? Então, eu até escrevi hoje um poema dizendo que Deus, o Deus que é o absoluto, ele solicitou ajuda, pelo menos está escrito na Bíblia, para formar o homem, façamos. Ele pluralizou o verbo, ele não ficou só, eu farei, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa sua sintonia com o divino é que te faz esse mestre. E esta reserva moral da nossa cuiabania e, acima de tudo, da nossa cultura cuiabana. E muito legalista, né? Sempre foi legalista. Olha, eu quero o que é certo, eu quero o que é direito. Isso foi um valor que ele ensinou pra gente, né? Desde de pequenininho. Se você quer uma coisa, peça alguma coisa. Se você deseja algo específico, fale e não minta, né? Então, os valores cristãos foram muito fortes, né, em nossas vidas, né? Tanto eu como a minha irmã, como meu irmão, nós tivemos essa formação de valores cristãos muito centrados, né? Olha, se tiver que fazer alguma coisa, faça para o bem das pessoas, né? Faça com o melhor das intenções, faça com a qualidade e também com respeito ao próximo. Uma pessoa muito sincera, fala o que pensa, mas fala o que pensa com certeza, com verdade, com justiça. O futuro da cultura em Cuiabá, ela não pode ser estribada como alguns estão pensando e batalham para isso, em cima de ações governamentais. Quem faz cultura é o povo, a elite é que usufrui da cultura que o povo fez. É trabalhar dentro do povo, na alma do povo, esse amor à cultura que ele recebeu dos antepassados. Eu estou centrado na questão da cultura, principalmente da literatura, da música, que eu sempre gostei, a musicalidade. Mas na década de 80, numa casa noturna, chamada Panaceia, ali começava, com o apoio do Balu, a noite cuiabana a ressuscitar, porque a Sayonara já tinha terminado, Balneário já tinha terminado, e o Balu incentivou, através de Lio Arruda, que o Henrique e o Claudinho, que cantavam sertanejo, gravassem Rasqueado Cuiabano. Então, nessa hora, o Rasqueado começou a respirar novamente. Mas ele ganhou impulso quando o Moisés Martins foi secretário de Cultura do governo Dante Oliveira, e ele, voltado para essa... Ele que é um poeta de alma cheia, de alma cuiabana, ele teve uma influência muito grande, né, do Silva Freire, daqueles poetas daquela época, Rubens de Mendonça. Então ele conheceu um rapaz chamado Pescuma, que foi secretário adjunto. Como o Pescuma era sambista lá na escola de samba do Vila Boa Esperança, ele foi contaminado pelos poemas do Moisés. Aí surgiu grandes sucessos, né, do Rasqueado Cuiabano, como Piché e tipos cuiabanos, enfim, vários sucessos que o Pescuma fez com músicas, com poemas do Moisés Martins. E eu tive o privilégio de me tornar parceiro do poeta Moisés Martins. E pude conhecer a sua família na sua essência. Então ele tem uma importância aqui para Cuiabá, embora não tenha nascido na nossa cidade, tem uma importância para Cuiabá, para Mato Grosso, muito grande, porque ele deixa uma obra, né, fantástica, que é um conteúdo físico-literário, mas também um conteúdo intangível que ele produziu e que certamente, ainda por muito tempo, vai fazer parte do catálogo das produções culturais de Cuiabá. É uma preocupação muito grande que ele tem com a divulgação da cultura cuiabana para as escolas, né? Que tem pouco material produzido, ainda construído com uma didática, né, específica para a escola. Então a cultura, no futuro, nós temos que pensar primeiro em trabalhar e conservar a nossa cultura. Porque não adianta também você sair daqui e ir para outro país e mostrar a cultura lá, sendo que aqui nós estamos precisando. A nossa cultura ela está assim mesclando de novas culturas,
mas que precisa realmente resgatar, falar, peraí, Cuiabá tem história, e essa é a preocupação dele. Então a poesia dele é uma poesia de reação a essa tentativa de desconstruir os valores de Cuiabá. A visão minha para o futuro é que o povo seja incentivado a mostrar a cultura que ele possui, que ele não tenha vergonha de ter essa cultura, porque lamentavelmente alguns têm vergonha até do dizer cuiabano, né? Nós somos uma cidade ribeirinha, onde é composta de pescadores, etc. E agora que recebemos um fluxo migratório muito grande, e cada um veio com a sua cultura e desenvolve a sua cultura. Mas a nossa telúrica, a daqui, tem que ser também trabalhada, fomentada, e aí vem o processo de apoio. Esse processo de apoio que é importante, através dos gestores de cultura, daqueles que estão à frente da cultura de Mato Grosso e de Cuiabá. Então ele é defensor intransigente dessa situação, né? E ele não somente faz essa defesa com uma postura política, como também faz essa defesa na sua produção cultural, como compositor de muitos chasqueados de sucesso, como escritor, como poeta. O Moisés Martins teve uma importância muito grande, porque o rasqueado cuiabano, ele tem a raiz nos bairros, nas festas de santo, na linguagem do povo cuiabano, que não pode ser desprezada. E o Moisés, como ele passou a infância toda aqui no Campo do Urique, presenciando toda aquela evolução do bairro do Porto, ele trouxe para o rasqueado cuiabano o linguajar típico do cuiabano, que hoje todos nós temos orgulho, né? Eu, por exemplo, quando fiz uma música, por exemplo, falando da gastronomia cuiabana, furundu, doce do pau no mamoeiro, mas parece uma dança, mas é só doce caseiro. Quando eu falo das pessoas de Cuiabá, toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem, uma cidade sem eles vive cheia de ninguém, né? Quando eu falo também da gastronomia, milho torradinho, socado, canela, açucarada, branca pura, daquela gurizada. Então, são composições que agregam uma série de informações na minha vida e que pode também respingar na vida dos outros, daqueles que viveram. Por exemplo, a gurizada que frequentava o Campo do Urique para jogar futebol, onde hoje é a Câmara Municipal de Cuiabá e é o Centro Geodésico da América do Sul. Essa gurizada que conviveu ali, quando vê a ressuscitar essa figura, essa imagem, através das ideias, através dos ideais, ela, sem dúvida alguma, também participa do processo. O Antônio Cândido dizia que o talento da poesia brasileira pode ser visto com a música. A poesia alemã é de um jeito, a poesia inglesa é de um outro, a poesia francesa é de outro. A poesia portuguesa, por exemplo, ela está fundamentalmente escrita. Mas a poesia brasileira, da melhor qualidade, ela está musicada. É muito interessante. É o caso do Moisés Martins. Ele é feliz na produção da poesia e extravasa isso para a música. Sucesso nós temos alguns aí, né, meu mestre? Mais ou menos aqui, ó. Milho torradinho socado, canela açucarada, a branca pura daquela gurizada, do tempo do Campo do Urique, quando a pandoga finca ou busca pé e o trique-trique, pintava o céu com pingos de luz. Chegava no avião da Pané todo doceira, se instalava no grande hotel, aviador de Goreste, que nem Curipampa na teipa. Toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem eles vive cheia de ninguém. Fundo doce do pau no marmoeiro, fundo doce do pau
do marmoeiro. Já parece com uma dança, mas é só doce caseiro. Já parece com uma dança, mas é só doce caseiro. O sol tá quente pra danar, tá, 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 tá. O calor tá de matar, tá, 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 tá. Pra refrescar, vou me banhar nas águas do Cuiabá. E tantos outros, né, mestre? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que Deus me deu de colocar no meu caminho, na minha vida, na minha história cuiabana e mato-grossense, você, meu poeta maior. Eu sempre gosto das coisas vinculadas a Cuiabá, né? E aí, no tempo de guri, eu fiz Cadê você, guri? Cadê sua funda, merenda de peixe frito? As algazarras do finca-finca, da bola de meia ganhando no grito. Cadê você, guri, dos mergulhos no Cuiabá? Cochipó, Ribeirão do Lipa, roupa nova fazendo fita. Das trocas de gibi, cadê você, cadê guri? Hoje, velho ao quebrado, quero você, guri, sempre ao meu lado. Falar de Moisés Mendes Martins é tão gostoso quanto tomar um guaraná ralado às 3 horas da tarde. Quero dizer que o Moisés Martins não é cuiabano, para surpresa de muita gente, mas ele é o mais autêntico cuiabano. Moisés Martins nasceu em Campo Grande no dia 6 de agosto, mas muito jovem, criança, veio para cá, cresceu e foi amando cada vez mais esta cidade. Ele se encantou com Cuiabá e hoje ele é um ícone da nossa cultura. Ainda jovem, ele demonstrava toda essa paixão por Cuiabá. Moisés é dentista por formação acadêmica, poeta por inspiração e cuiabano por opção, por paixão, por amor. Este é o nosso poeta, nosso cronista, nosso compositor, o músico, o cantor, o arranjador. Moisés tem mais de 20 obras entre poesias, contos, história, música. Moisés Martins é, na minha opinião, o mais fervoroso, o mais autêntico defensor da cultura cuiabana. Ele se identifica com Cuiabá e isso ele demonstra nas suas obras. Doutor Moisés, você na minha vida é um presente de Deus para mim. A minha carreira, ela tem um divisor de águas. Moisés Martins. Antes de Moisés era um Piscuma, depois de Moisés outro Piscuma. Moisés, eu quero desejar a você muitos anos ainda produzindo a nossa cultura. Moisés é um excelente parceiro, um excelente esposo, um excelente pai, um avô amoroso que eu conheço os netos, conheço a família do Moisés. E eu faço esse depoimento de coração aberto, Moisés. Que Deus te abençoe sempre. Uma época eu estava até sem violão para tocar, ele me deu um violão de presente. Quando eu recebi uma comenda do governo do estado de Cavaleiro da Ordem do Mérito, eu confesso aqui que nem paletó eu tinha para ir na solenidade. Quem me emprestou o paletó foi o meu irmão Moisés Martins. Alguém que olha pelos outros e muitas vezes as pessoas não conseguem perceber toda essa sensibilidade de ser humano que ele é. Mas ele nos preparou para a vida, né? Então isso foi o maior presente que meu pai nos deu, foi isso, prepararmos para a vida. Essa dedicação à família, à construção de valores, reflete no que nós somos hoje, né? A nossa preocupação ao ver o exemplo dele com os valores culturais, por exemplo,
é o resgate, né? Aquilo que ele sempre viveu, observando os seus pais, da minha avó Noêmia, do meu avô Moisés, o que eles valorizavam em termos do convívio, do falar cuiabano, da regionalidade. Isso tudo ele transmitiu para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, no sentido assim, olha, nós precisamos desenvolver o nosso povo, a nossa comunidade, né? Moisés Martins, falar de você, para mim foi uma honra, por conhecê-lo, por saber do seu caráter, da sua honestidade e principalmente da sua responsabilidade profissional como grande pai, como grande marido, como ser humano que você é, precursor da nossa história e da nossa cultura. Realmente foi muito fácil reconhecer todos esses grandes valores que você tem. Que Deus lhe proteja, lhe ilumine e que preserve tudo isso de bom que o ser humano Moisés Martins realmente possui e transmite para aqueles que convivem contigo. Eu faço uns versos da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ele escreve Cuiabá, como ela foi, como ela é e ainda como será. Se não fosse pela obra do Moisés Martins, Cuiabá perderia um pouco, não todo, evidentemente, mas um pouco da própria identidade. E quando você chega a ter essa importância de, através da sua obra, identificar a cidade, isso significa que a cidade deve muita coisa ao Moisés Martins. Cuiabá muito deve a Moisés Martins por preservar a sua história e preservar a sua cultura e a sua origem. E a cultura cuiabana, mato-grossense brasileira deve muito a você, meu querido poeta. E eu aqui reverencio, tiro o meu chapéu e só tenho que aplaudi-lo. Parabéns, Moisés. Siga em frente. Posso me considerar um cidadão feliz, porque atingi algumas metas as quais eu havia pretendido, né? Tenho uma esposa companheira que é dedicada, né? Os filhos excelentes, não tenho o que queixar. Então, praticamente já estou preparado. Que demore um pouco, né? Mas se vier, eu estou preparado. Então, graças a Deus, nós chegamos aos 50 anos de casados, felizes com a graça de Deus, superando as dificuldades e vencendo os obstáculos, porque sempre acreditando naquele que tudo pode, que é o Senhor dos Exércitos. Enquanto puder ter a companhia do Senhor, estar juntos e convivendo e procurando ser um filho digno, né? Estamos juntos e eu amo você, pai. E, pai, eu quero te dizer que eu te amo muito. Hoje eu posso dizer, é uma alegria e ao mesmo tempo uma gratidão enorme de ser filha dele. Obrigada, meu pai.
Deus, quem sabe canta, é tempo bom que não volta mais. Tá na lembrança de quem foi menino, hoje é rapaz. Nem tanto, é tempo bom que não volta mais. Tá na lembrança de quem foi menino, hoje é rapaz. Milho torrado, bem socadinho. Ai, que saudade do meu tempo de menino. Um dia ainda verei, eu tenho fé. Meu neto, com a boca toda suja de piché. Milho torradinho socado, canela açucarada, a branca furada, aquela gurizada. No tempo do Campo do Urique, solta pandogo, finca, busca pé e o trinque, pinta no céu com pingo de luz. É tempo bom que não volta mais. Tá na lembrança de quem foi menino, hoje é rapaz. É tempo bom que não volta mais. Tá na lembrança de quem foi menino, hoje é rapaz. Milho torrado, bem socadinho. Ai, que saudade do meu tempo de menino. Um dia ainda verei, eu tenho fé. Meu sobrinho, meus netos, com a boca toda suja de piché. Com a boca toda suja de piché. Com a boca toda suja de piché. Piché, piché.